Quando você fala, você não conhece meus funcionários e tal. Gente, eu já passei por todo tipo de situação. E eu já contratei todo tipo de gente, sabe? Desde um ex-presidiário que foi bater na minha porta desesperado e foi muito honesto e disse, olha, eu saí da cadeia semana passada. Eu tô lutando para voltar para dentro da casa da minha mãe, porque minha mãe ainda não aceitou essa realidade de eu ter passado esse tempo na prisão. Não adianta eu dizer para a senhora que eu fui preso injustamente, porque acho que é um discurso que também não tem muito futuro. Mas o que eu posso dizer para a senhora é que eu quero muito trabalhar, eu preciso trabalhar. E se a senhora quiser fazer sua consulta, que tenho certeza que a senhora vai fazer, o meu crime foi tal, 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 e eu já cumpri a minha sentença. Só que eu preciso recomeçar. E, pasmem, eu contratei essa pessoa. Essa pessoa trabalhou um bom tempo com a gente. E olha que legal. Essa pessoa trabalhou um tempo com a gente, um rapaz super bonito, super querido, educado, mas que cometeu um erro e pagou por isso. Esse rapaz trabalhou um tempo com a gente, recuperou a autoestima, né? Ele era garçom, ele executava a função de garçom e depois ele ganhou asas e foi para outro estado, um estado que o turismo é muito forte. E ele chegou lá e claro que ele deu meu nome, meu telefone para a pessoa pedir referência. A pessoa me ligou e fez perguntas pontuais. Eu respondi as perguntas que a pessoa me fez, sem entrar no mérito de quem ele era, o que aconteceu antes. Não, eu me resguardei a responder as perguntas que me foram feitas. E esse rapaz arrumou emprego nessa nova cidade, né, turística, então ele garçom, ganhava bastante gorjeta e se recuperou. Fez essa recolocação no mercado e eu fiquei muito feliz por ter contribuído. Mas eu tô contando essa história para vocês para dizer que sim, eu já lidei com todo tipo de gente. E aqui tô contando uma história que, final feliz. Mas tem uma outra história que eu também conto para os amigos, porque os amigos adoram saber das histórias que acontecem nos bastidores do nosso negócio, né? Então, não sei vocês, mas eu conto essas histórias e o pessoal se diverte. Eu tive um funcionário que foi pego numa situação complicada e eu fiquei muito nervosa com aquela situação. Eu era mais jovem, isso aconteceu já tem um bom tempo, mas eu fiquei muito nervosa com o que aconteceu. E quando eu fui chamar a atenção desse rapaz, esse rapaz ficou enlouquecido. Ele tirou a camiseta da empresa e jogou a camiseta na minha cara e disse, aqui eu não piso mais, eu tô indo embora. E realmente essa criatura sumiu. Essa criatura sequer voltou para buscar a carteira de trabalho. O que eu fiz? Eu deixei a carteira de trabalho dele no meu escritório de contabilidade e pedi para a minha RH entrar em contato e dizer, olha, você não quer voltar aqui, ok, mas você precisa pegar sua documentação, você precisa fazer uma rescisão, mas esse rapaz nunca mais quis voltar. E veja bem, quando eu fui chamar a atenção desse rapaz, eu não ofendi, eu não gritei, eu não perdi a cabeça com ele, mas algo no meu comportamento, algo não verbal, algo em mim ofendeu profundamente aquele rapaz. Ele ficou tão, como eu disse, ofendido, passado daquela situação, que ele não quis mais ter que lidar comigo, nem com o meu negócio, nem com nada relacionado ao meu restaurante. Então, eu tô contando essa história porque eu sei que a gente, nós empresários, invariavelmente em algum momento, algo nos tira do sério. E aí mesmo a gente tendo uma linguagem polida, mesmo a gente sabendo das implicações de você verbalizar algumas coisas, você achando que se você não falar, você tá salvo. E amigo, eu vou te dizer, não tá salvo. Porque o nosso corpo fala. A gente não precisa dizer algumas coisas, tem algumas coisas que a gente demonstra. Então, esse funcionário, eu não me orgulho disso, tô contando porque eu quero que você te mostrar
que eu tenho as mesmas dores de barriga que você, que a gente passa por muita coisa e nem sempre a coisa, sabe, é linda. Eu falo sempre que as pessoas só vão a público para contar os sucessos, para mostrar as vitórias. E aí o fracasso fica lá reduzido a pó, sendo que eu sinto que o nosso maior professor é o fracasso. Eu gosto de dizer também sempre que nos meus treinamentos com o meu pessoal, que o Thomas Edison falhou, sei lá, 1000 vezes antes, 10.000 vezes antes de criar a lâmpada. Mas ele, quando perguntaram para ele, né, nossa, mas você teve 1.000, 10.000 insucessos? Ele disse, não, eu tive 1.000, 10.000, não lembro a quantidade, de demonstrações de como não fazer uma lâmpada incandescente. Sabe? Percebe como tudo é uma questão de leitura, como a gente enxerga o processo de amadurecimento no empreendedorismo? Então eu gosto de contar também coisas, eu conto o que deu certo, mas eu também conto o que deu errado. E como se faz essa construção de como chegar a esse modelo mais próximo da excelência, sabe? Esse modelo mais próximo de poder dizer para os outros, olha, eu vou te dizer o que dá certo para mim. Eu vou te dizer como eu faço no meu restaurante. E aí a gente tem que ter essa humildade, tem que ter essa transparência de verdadeiramente mostrar quem você é e como você atua nos seus negócios. Só assim você consegue inspirar e trazer mais gente para esse lado de cá, né? Que eu sempre falo que a vida de dono de restaurante não é mole, mas também é maravilhoso. Então, entre altos e baixos, a gente sobrevive. Então vamos lá, gente. Eu contei uma história, 2 histórias, para que vocês façam a seguinte construção. Vamos pensar na comunicação, chefia, né, diretor e funcionário. Mas isso se aplica para qualquer tipo de comunicação. Isso se aplica também para os seus gerentes que vão se comunicar com os funcionários, para os seus gerentes que vão se comunicar com os fornecedores, seus gerentes que vão falar com os clientes, com todo tipo de comunicação. Não tem venda, não tem serviço se não tiver comunicação. Essa é a ponte. Então, gente, a comunicação compreende 3 fatores, tá? Primeiro, o que você fala. Segundo, o que você faz. E, por último, o que você não fala, tá? Até tem uma classificação para isso, que diz que 93% da nossa comunicação é não verbal. Apenas 7% é o que você fala. Então, perceba que naquele meu exemplo do rapaz que ficou tão ofendido, como eu te contei, eu não gritei, eu não xinguei, eu não ofendi ele. Mas algo no meu comportamento, algo na minha postura, a maneira como o meu corpo falou naquele momento, ele se sentiu muito ofendido. Então a comunicação, ela vai muito além disso. As pessoas, quando tem algum conflito e que esse conflito chega ao meu escritório, por exemplo, a pessoa vai dizer assim, normalmente o gerente chega e fala assim, mas Kênia, ela não entende o que eu falo, ou ele não entende o que eu falo. Eu falei 1000 vezes, faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado. E a pessoa vai lá e tem outra conduta, outro comportamento e não executa a tarefa daquela maneira que o gerente gostaria. Eu escuto, claro, faço as minhas ponderações, mas sempre depois disso eu chamo o meu gerente e digo, cara, você tem certeza que você foi absolutamente claro? Você tem certeza que você foi transparente? Você checou essa informação com o colaborador? Porque a gente precisa checar essa informação, a gente precisa saber como que essa pessoa recebeu aquela informação. Vocês perceberam também que, vocês devem perceber isso no dia a dia, que quando você está falando com alguém, às vezes os olhinhos dela dão aquela viajada, sabe? A pessoa olha para cima, naquela hora que você está ali, dando o seu conteúdo, o seu melhor, a sua orientação. Muitas vezes aquela pessoa está pensando, fazendo lista de supermercado, aquela pessoa está pensando que ela tem que ir ao banco, aquela pessoa está pensando que o filho aprontou, que o marido, o que aconteceu que o marido não respondeu a mensagem que ela mandou. Entende? A nossa mente, ela dá umas desligadas
Então, quando a gente está dando uma orientação para um funcionário, ou quando você está chamando atenção, ou quando você precisa de fato falar algo importante, você precisa se certificar que essa pessoa está verdadeiramente te ouvindo, que essa pessoa está ali, presente. Então, acho que não custa você fazer algumas perguntas durante a sua explanação, né? Do tipo, tá comigo? Você entendeu até agora? Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Tá simples para você o que eu tô falando? Tá muito complexo? Sabe, a maneira que você vai ensinando, vai passando essa orientação, você também vai checando se aquela pessoa tá contigo, tá te acompanhando.